estando praticamente em todos os lugares, são diretamente responsáveis pelo equilíbrio ecológico e a manutenção de ecossistemas inteiros, né? Através das variadas teias tróficas que eles fazem parte. Mesmo com toda a sua importância e expressividade, os artrópodes estão aos muitos deixando de existir. Espécies que ainda nem foram descobertas já podem ter sido extintas sem nem se darem ao luxo de serem esquecidas, já que virtualmente nem existiram. E o principal agente causador de tudo isso também é a principal esperança de que eles tenham alguma voz. Nós. Eu sou Sábio Cavalcante, biólogo, defensor dos bichos escrotos e mestrando em divulgação científica pela Fiocruz. E estou aqui hoje a convite do pessoal maravilhoso do Cabil Colmeia para falar um pouquinho da divulgação científica com artrópodes, né? Eu vou abordar isso em 3 principais aspectos. Primeiro, dar um contexto, né, o meu lugar de fala aqui, com um pouco do meu histórico com a divulgação com artrópodes. Segundo, trazer um pouco da origem, né, de algumas demandas com a divulgação científica com artrópodes. E em terceiro, falar da divulgação científica em si, com ênfase nos nossos bichinhos cheios de pernas, né? Todo o potencial, né, que existe para essa área no momento. Eu pretendo falar aqui por uns 50 minutos, mais ou menos. Como o pessoal avisou, a gente deixa antes para o final. Então pega aí seu café, se ajeita na cadeira e vamos lá. A minha experiência, né, com a divulgação científica com os artrópodes começa quando eu entrei para o Projeto Mantis, né? É um projeto de pesquisa, de conservação e divulgação científica que começou em 2015, na época feito por estudantes de graduação em biologia, né, da Unirio. Lá a proposta sempre foi levar um pouco, né, do cotidiano do pesquisador e da beleza e da história dos insetos para as pessoas através de redes sociais, abordando principalmente através de fotografia de natureza e de textos adaptados. Dentro do projeto, cara, eu tive inúmeras oportunidades de apresentar o mundo dos insetos de forma direta e respeitosa, né, para vários tipos de público diferentes. Principalmente a partir de exposições e atividades de campo, né, e cursos que a gente elaborava também. Cara, era simplesmente incrível as coisas que você presencia quando você está lá no stand, né, com uma coleção de insetos na gaveta entomológica, né, fixados, e também alguns vivos, porque lá no Projeto Mantis, uma das nossas filosofias de trabalho era não matar nenhum animal que a gente trabalhasse, né? A gente criava os louva-a-Deus até a morte natural deles, dando o maior cuidado que a gente conseguia. E por causa disso, quando a gente recebia convites para expor nosso trabalho, a gente provavelmente ia ter alguns vivos e levava para o público poder ter contato com esses animais que, na maioria das vezes, eles nunca viram. Então, cara, era sensacional, porque na maioria das mostras que a gente fazia, das exposições, muita gente não chegava perto do stand, né? Chegava ali na área, ficava de longe vendo, com medo, com receio de chegar perto. E em poucos minutos, a pessoa estava no stand e não queria mais sair dali. Ela queria saber o que era o bicho, se era perigoso, o que comia, onde vivia, como é que fazia para encontrar, como é que fazia para criar, e já saía querendo desbravar a natureza atrás de louva-a-Deus para criar em casa, sabe? Então, ver isso, né, com seus próprios olhos te faz querer pensar um pouco na divulgação científica e como isso atinge as pessoas. Porque, apesar da maioria das exposições serem por causa de semanas acadêmicas, né, o público que acompanhava essas exposições era bem variado. Era tanto de estudantes, né, numa grande maioria, mas atingia também crianças, idosos, gente de dentro e de fora da área da biologia. Então, a partir, né, de toda essa experiência que eu adquiri dentro do projeto, né, eu trabalhei lá por 3 anos e ainda faço uns trabalhos junto com eles, e as histórias e o material fotográfico, principalmente, que eu acumulei com esse tempo, eu decidi que daria continuidade ao trabalho de desmistificação, só que dessa vez de uma forma solo, né, principalmente através do Twitter, criando conteúdo para o Twitter com o conhecimento que eu adquiri. Porque, às vezes, aquelas esperanças, né, aqueles bichinhos que, para mim, podia ser banal em campo, é uma coisa completamente nova para muita gente que está seguindo ali na rede, e eu posso trazer um pouco de contato, né, despertar a curiosidade das pessoas. E lá no Twitter, cara, eu tive o prazer de conhecer muita gente que tem o mesmo propósito que o meu, que estão sempre se ajudando, né,
e querendo trazer informações para as pessoas, trazer curiosidades, explicações, e trazer também o trabalho científico, as questões, as controvérsias que cercam ali a academia, né? Essa comunidade está cada vez maior e já conta com divulgadores científicos de muitas áreas dentro da biologia, também fora dela, né? Mas os que eu tenho mais contato são os da biologia, e que estão sempre complementando informações uns dos outros, fazendo parcerias, linkando, né, uma criação de conteúdo deles e trazendo uma interação diretamente com o público seguidor, que muitas das vezes não é especializado, não é da área da biologia, e isso traz coisas sensacionais. Essa lista aqui já está defasada, né? Eu fiz essa lista tem alguns meses e desde então já surgiu muito mais gente para trazer ciência para as redes, então fica de dica aí caso você seja usuário do Twitter. Muita gente legal, cara. Então, né, poder ver essa transformação na forma de pensar de algumas pessoas diante dos meus olhos, né, tanto presencialmente quanto virtualmente através das redes sociais, dos relatos que eu recebo, né, é um dos maiores motivos que me fizeram querer saber um pouco mais sobre divulgação científica, pesquisar um pouco melhor a teoria que envolve isso, os estudos acerca de percepção de público e acerca da própria prática da divulgação, para tentar trazer isso um pouco mais para o meu contexto, né? Para trazer isso para a desmistificação dos artrópodes e para poder trazer isso para os meus colegas também que estão abarcando a divulgação científica. E com isso, a gente vai entrar agora na parte 2 da palestra sobre a demanda, né? Então, de forma geral, a gente é criado para desgostar de artrópodes, né? Olhando eles através da lente do medo e do nojo, por muitas vezes. Desde que a gente é pequeno. Quem aqui não cresceu ouvindo falar, tipo, os parentes falando que inseto e aracnídeo, né, no geral, são venenosos, são perigosos, que presenciou seus parentes matarem eles sem hesitação diante dos seus olhos, só porque eles entraram na sua casa, né? Então, e mais atualmente, né, agora crescidos e conscientes do contexto da informação, quem aí não já viu reportagens, né, jornalísticas que são sensacionalistas ou que são falsas mesmo acerca dos artrópodes, de insetos, causando, né, o caos, trazendo preconceito ainda mais para as pessoas. Que a gente está envolto, né, numa situação informacional, né, um contexto de informação que estigmatiza esses bichos, né, e nos faz acostumar cada vez mais com a ideia de que eles são perigosos e que eles são venenosos e que eles não servem para nada, né? Então, a gente acaba tendendo a dar mais importância para os aspectos negativos de algum deles do que a gente daria para algum outro grupo de animais, né? Principalmente se for um mamífero fofinho. A gente nunca vai pensar mal de mamífero, né? Então, além disso, a gente fica condicionado a um viés de confirmação, né? Onde receber essas notícias, essas informações negativas acerca dos artrópodes, acaba corroborando e justificando os nossos preconceitos e medos que já eram estabelecidos, né? Já que a gente foi criado para ter medo. Então, no momento que a gente vê uma notícia, uma informação que traz uma visão negativa acerca de um bicho, se a gente já tem um pouco de medo dele, se a gente foi criado para não gostar dele, isso vai reforçar ainda mais o nosso sentimento. E só para refrescar a memória, né, quem aí não lembra das bombas que rolaram esse ano, né, sobre os artrópodes, as vespas assassinas, ou os gafanhotos do apocalipse, ou barata gigante encontrada no fundo do mar, sabe? Essas notícias, com as chamadas sensacionalistas, né, elas circulam muito rápido e tem uma facilidade enorme em causar, né, medo e histeria nas pessoas que leem. Porque uma grande parte, né, da população brasileira sequer abre a matéria para ler. Vai ver a notícia com essa chamada, né, essa chamada histérica, e vai compartilhar de uma vez. E isso torna muito mais fácil espalhar o medo sobre esses bichos. E às vezes as pessoas que abrem as notícias para ler podem acabar se deparando com informações incompletas ou até mesmo informações errôneas, porque acontece muito do jornalismo de grandes veículos, né, de grandes veículos jornalísticos, de não trazerem uma consultoria técnica acerca de artrópodes, principalmente, né? Então, quando tem alguma notícia sobre artrópodes, sobre algum aspecto negativo, já vai direto esculhambando o bicho para gerar clique, para gerar engajamento rápido, sem necessariamente
aquele bicho trazer algum tipo de perigo mesmo, né? E não é por falta de especialista, cara, é pela galera não chamar mesmo. Se a gente trouxer essa situação, né, para esse contexto da habitação, por exemplo, a gente percebe um distanciamento da natureza cada vez maior nas populações, principalmente de grandes cidades. Porque se a gente parar para pensar, a maior parte da população brasileira, né, cerca de 2/3 dela, vai viver na costa do país, em região de Mata Atlântica, né, que é um bioma que hoje não chega aos 10% de sua cobertura total original, né, em faixas contínuas. Então, a gente consegue imaginar que uma boa parte da sociedade brasileira já não se depara com a diversidade de insetos que realmente existe no nosso território. Para essas pessoas, os animais que são pragas acabam sendo acabam representando o que é inseto e outros artrópodes para ela, né? Então, bota-se toda uma diversidade inestimável do contexto brasileiro no mesmo balaio de animais que são indesejados. E dessa forma acaba sendo pouco provável qualquer atitude de preservação da vida desses visitantes, né? Que acabam sendo mortos sem oferecer qualquer tipo de perigo. E a partir dessa mentalidade, derrubei alguma coisa aqui, a partir dessa mentalidade, a gente vê uma parcela da sociedade, né, que não vai sensibilizar, por exemplo, com desmatamento, com queimadas, com afrouxamento de leis ambientais que vão diminuir a fiscalização de áreas protegidas, né? Porque eles não sabem o que vive naquela natureza, seja esse contexto de natureza, um grande parque nacional, ou aquela mata em volta do seu condomínio, né? Então, dificilmente vão se portar com a degradação desses ambientes. E se eles não conhecem ou já detestam essa fauna, né, que é a fauna mais diversa no país, vão ser dos artrópodes, imagina eles quererem entender, né, por conta própria, a mega importância deles, né, na manutenção dos ecossistemas brasileiros e também do mundo. Então, todo esse contexto vai gerar um importante ramo dentro das discussões acerca da conservação ambiental, que é a divulgação científica com artrópodes, né? Nós, pesquisadores, estudantes e amadores, somos muito capazes, né, entendemos muito bem da diversidade e da importância dessa fauna. E acaba nos tornando justamente uma peça-chave na desmistificação desses bichos. E para trazer um pouco a voz deles para as pessoas, para tentar colaborar um pouco com a sua conservação. Só um instante. Show de bola. Então a gente parte para a terceira sessão aqui da palestra, que é provavelmente onde eu vou falar mais aqui, que é a da divulgação científica com ênfase nos artrópodes. Assim, para começar as histórias, né, mostrar inseto para as pessoas não é tarefa fácil. Às vezes, até mesmo para quem é da área da biologia, né, são estudantes de biologia, são profissionais de biologia, não se atrevem a chegar perto, né, de alguns artrópodes que tem. Mesmo aqueles que a gente da entomologia acha a coisa mais fofa do mundo, né? Então, como a gente vai vencer essa barreira e chamar a atenção das pessoas que são de fora da área, então? Uma das melhores coisas que a gente tem a nosso favor é a curiosidade das pessoas, né? Elas podem não perceber, mas elas guardam consigo uma curiosidade sobre o desconhecido, né? Sabe aquele papo que a gente ouve já há muito tempo, da fase dos porquês, quando a gente é criança, a gente quer saber o porquê de tudo, o pra quê de tudo, da onde veio as coisas e tudo mais. Esse sentimento não necessariamente morre dentro da gente quando a gente cresce. Ele pode estar lá, adormecido, atenuado, às vezes precisando de um empurrãozinho para aparecer, mas ele está lá, né? E é mais ou menos por aí que a gente pode trabalhar, né? Isso é baseado em literatura, a questão da curiosidade científica, de trazer, dar ênfase à curiosidade científica das pessoas. Os artrópodes, justamente por serem majoritariamente desconhecidos e muito diversos, né? Eles são um poço de curiosidade, né? São tantas as cores, as formas, os comportamentos, as histórias, que se deixar, a gente passa o dia inteiro falando
até mesmo daquele grupinho de inseto desse tamanhozinho que só eu e mais 2 pessoas no mundo sabemos falar o nome dele em latim. Só que a gente não pode simplesmente querer pegar o nosso copinho de conhecimento, né, e despejar sobre a jarra vazia de conhecimento das pessoas, né? Como a gente está acostumado a lidar na academia e na pesquisa, que é mais ou menos o modelo que a gente trata uma parte da educação no contexto brasileiro ultimamente, né? É o que a gente, da área da divulgação científica, da área acadêmica, vai tratar como modelo de déficit. O modelo de déficit está presente, é muito difícil fugir dele, mas dentro do possível, dentro dos nossos estudos em divulgação científica, é bom a gente ser capaz de identificá-lo e tentar transformar ele num modelo um pouco mais participativo, que eu vou trazer depois, né? A gente precisa apresentar esses animais às pessoas, e a forma de fazer isso vai variar muito com a proposta do divulgador ou do projeto, dentro da plataforma que ele vai fazer, dentro da linguagem que ele quer abordar, e dentro do público-alvo que ele quer atingir. Quando a gente se volta para a rede social, né, a rede social que é o contexto que eu estou mais inserido atualmente, então é onde eu consigo falar com um pouquinho mais de propriedade, elas são atualmente a melhor forma de se fazer a divulgação científica, porque a gente vive em tempos de pandemia, onde teoricamente não é para a gente estar saindo fazendo exposição com a galera, né, fazendo os trabalhos de divulgação científica presenciais, por mais que a gente gostaria. Eu queria muito estar fazendo, inclusive. Mas, então, as redes sociais, a internet, vão ser o principal foco da divulgação científica no momento atual, onde a gente vai encontrar algumas ferramentas que podem ajudar quem se interessa pela prática da divulgação científica a aproximar os artrópodes do público leigo, né? E quando eu digo público leigo aqui, a gente tem que deixar bem claro que eu não estou querendo dizer pessoas com baixa escolaridade ou pessoas ignorantes, né? Público leigo nada mais é uma pessoa que não sabe daquele assunto específico, né? A galera que ganhou ontem o Prêmio Nobel de Química, né, eles podem ser leigos em entomologia, quando comparados ao que eu sei de entomologia. Então, tipo, de forma alguma são pessoas ignorantes, mas são leigos dentro da área. Então, isso é público leigo, só para a gente definir. Então, dentro das redes sociais, a nossa presença, né, como divulgadores ou como estudantes, pesquisadores que vão ter alguma certa presença profissional nas redes sociais, é muito importante a gente estar aberto à interatividade, né? A gente lá da divulgação no Twitter, com o Artrópode, por exemplo, a gente adora receber foto e vídeo de bicho que visitam a casa das pessoas, né? A gente fica todo bobo quando alguém vai lá e marca a gente numa postagem, tipo, meu Deus, entrou um bicho aqui, vai me matar, não sei. Aí marca a gente para identificar, para dizer o que fazer com ele. Isso é muito interessante, porque se a gente focar no Twitter, né, que alguns autores vão tratar como uma grande conversa pública, só por eu ter sido marcado, né, numa publicação lá, e eu ter respondido essa pessoa, os seguidores daquela pessoa que não me seguem podem ter acesso àquela conversa, sabe? E por mais que eles não se sintam compelidos a me seguir, a acompanhar o meu conteúdo de divulgação científica, eles podem agora, talvez entender que, pô, mano, quando entrar um bicho na minha casa agora, de repente eu vou marcar um cara desses aí. Porque ele vê que a participação acontece, ele vê que existe a possibilidade de contato com uma pessoa da área acadêmica, um pesquisador, um profissional, que pode dar essa ajuda para ele e que pode ser muito legal a participação, né? Então é muito importante a gente deixar claro que a gente está aberto para a interação com o público, fazer com que eles se sintam compelidos a participar do processo de construção do conhecimento, né? E abrir portas para interatividade com o conteúdo científico. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo deve fazer o seu perfil no Facebook, o seu perfil no Twitter, ser um perfil profissional. Você não tem que parar de, sei lá, reclamar do calor e xingar alguns artistas que você não gosta por causa disso. Mas seria muito legal se você puder deixar claro para aquele grupo que te segue, que às vezes são seus amigos próximos, são seus familiares, que você está ali você se dispõe a esse tipo de troca, esse tipo de diálogo com eles. Porque, por exemplo, vai ser muito melhor que eles te consultem acerca de um bicho que entrou na casa dele,
do que eles acabem parando numa fonte de notícias falsas, numa fonte de notícia negacionista, de uma fonte que não está nem aí para a vida desses bichos, que não sabe a importância. Então, às vezes é muito melhor que você seja essa referência, principalmente para os seus amigos e familiares que não são da área, né? E dessa interação pode surgir uma das coisas que eu acho mais fenomenais dentro da divulgação científica, que é a ciência cidadã, cara, que é onde o público leigo, né, é uma parte fundamental dentro do processo de construção do conhecimento a partir dos seus registros, né? A partir da foto do bicho que entrou na casa dele, e ele mandando isso para um pesquisador, algum profissional da divulgação que pode dar informação acerca dele, podem ser feitos registros novos de ocorrência, registros novos de distribuição de espécies. De repente, pode até ser descoberta uma espécie nova para a ciência que entrou na casa do cara, onde talvez um pesquisador levasse 10, 20 anos para fazer uma pesquisa ali nos arredores e encontrar aquele bicho. Isso é muito legal, cara, porque tem se mostrado que o surgimento dessas pequenas bolhas assim, de ciência cidadã, principalmente no Twitter e principalmente com a questão de identificação de animais, tem sido muito proveitosa para a participação das pessoas, do público leigo, né? Eles sentem vontade de começar a participar desse tipo de coisa, de levar o registro dele para profissionais. A partir disso, as pessoas muitas vezes começam a prestar mais atenção nos seus arredores, né? Porque antes, tudo que ele notava que entrava na casa dele era mosquito e barata. Mas agora que ele está com esse objetivo de fazer registros e mandar para públicos, para divulgadores e profissionais, para fazer essa interação, talvez ele preste mais atenção. Agora aquela mariposa, aquela libélula que entrou na casa dele, que antes ele não ligaria, que antes ele mataria, agora é um objetivo de participação, é um objeto de participação dele. Então, isso tem uma capacidade de transformação de pensamento, né, de atitudes em relação à biodiversidade, principalmente de artrópodes, que é muito legal, é muito interessante de ser abordado. E às vezes, a pessoa não gosta de bicho mesmo, por mais que a gente faça esforços de divulgação, de tentar mostrar que insetos, eu vou falar insetos aqui, e às vezes eu vou falar artrópodes, vamos tentar entender que é artrópode no geral, né? Bichos escrotos, bichos cheios de perna, e que a gente da entomologia ama, e que são super estigmatizados. Que às vezes eu vou me confundir aqui e falar só inseto, né? Mas às vezes a pessoa não gosta mesmo desses bichos, e não tem nada que a gente faça para mostrar de forma física, né, o bicho, ou querer falar de comportamento dele, que faça a pessoa se interessar. Mas a maioria das pessoas se interessa por arte. Arte é uma coisa que é intrínseca ao ser humano, uma coisa que às vezes, por mais que você não note, você gosta de arte, você gosta de fotografia, você gosta de ilustração, mesmo que você não vá atrás, né, desse conteúdo, que você não consuma ativamente esse conteúdo. Então, essa é a hora de usar a criatividade, né, a experiência pessoal da gente da biologia, da gente da divulgação. Usar ilustração, fotografia, vídeo e até mesmo memes, né, para cativar a atenção das pessoas através de meios visuais para popularizar os insetos, né, para transformar essa coisa de enxergar a silhueta de um inseto ser algo legal, sabe? Ser algo que não causa repulsa. Então, como o meu antigo professor, né, e orientador da graduação costumava falar, se você pegar e botar um telão no centro da cidade, passando cenas da vida selvagem, mano, eu sou capaz de apostar R$2 com vocês, que muita gente vai parar para ver. Por mais que ela esteja na correria, por mais que esteja atrasada, o horário de almoço dela é só 15 minutos, ela vai passar e vai dar aquela olhadinha assim, tipo, caraca. As pessoas são interessadas em vida selvagem, elas são interessadas por ciência, e muitas vezes a maior dificuldade que elas encontram de aproximação é por oportunidade, né? É por essa informação não chegar a elas. Então, até aqui, as coisas que eu abordei vão se aplicar muito a um trabalho mais ocasional, né, entre aspas, eu vou definir aqui como ocasional, de divulgação.
onde você, né, ouvinte interessado, pessoa que não quer se comprometer a criar conteúdo com finalidade de divulgação, né, uma questão mais profissional, assim, trabalhar com divulgação, mas pode se dispor, né, às interações, esporadicamente trazer algum tipo de conteúdo, tipo, tá rolando uma polêmica aqui por causa dos gafanhotos do Apocalipse, só que você é um cara que trabalha com gafanhotos, sabe que não é bem assim que acontece, não é algo sei lá o quê, você pode trazer, né, essa notícia e compartilhar com o seu ciclo próximo de pessoas, seus parentes, seus amigos próximos que não são da área. Isso seria um trabalho ocasional, né, de divulgação científica que todos nós, dentro da área da biologia, somos capazes de fazer. Mesmo como estudantes, a gente não precisa, não é o diploma que vai dizer que a gente sabe mais ou que sabe menos, desde que a gente faça com responsabilidade, né? Então, a partir de agora, na palestra, eu vou caminhar um pouco, direcionar um pouco mais para a questão profissional, né? Que ele tem interesse em ter um maior compromisso com a divulgação científica e trazer um pouco das questões que vai ser levantado a partir disso. A gente vive na era digital, né? E se por um lado, muita gente já não tem mais interesse em visitar parques e museus, e isso se vê muito nas grandes cidades, eu trago muito essa experiência de morar na cidade do Rio de Janeiro, as pessoas já não ligam mais para esse tipo de entretenimento, né? No mundo digital é um pouco diferente, né? As belezas naturais são muito apreciadas. Aquela foto de mato, aquela foto de cachoeira, aquela foto do bicho predando alguma coisa, são hits fáceis dentro de redes sociais. As pessoas se interessam por isso, né? E a possibilidade de alcance da nossa informação por vias online é algo muito importante para a gente levar em conta se a gente quiser fazer um projeto de divulgação científica, né? Até mesmo se esse projeto for uma coisa mais presencial, se o seu projeto for a partir de exposições, se for a partir de palestras, se for a partir de peças, de visitas guiadas, esse tipo de coisa, é importante ter em mente um ambiente virtual também, para você conseguir espalhar melhor a palavra do seu projeto, tentar alcançar gente que não necessariamente estava procurando por aquele conteúdo, mas acabou esbarrando com aquilo e se interessou no seu projeto presencial, né? Então, a gente pode rapidamente criar site, canal, perfil em rede social para o nosso laboratório, para o nosso projeto pessoal, para o nosso projeto em grupo, ou criar mesmo personagem para a gente, né, fazer divulgação científica. Às vezes você não quer lá, pessoa física, estudante, fazer a divulgação, você pode criar um personagem para abordar isso, né? Mas uma coisa para se ter em mente, além, né, disso tudo, é que nós, pesquisadores da área da biologia, no geral, não somos treinados para fazer divulgação científica, né? O nosso currículo, né, o currículo da biologia no Brasil, de uma forma geral, currículo obrigatório, é baseado em aprender a gerar dados e aprender a comunicar esses dados com os nossos pares, fazer o que uma galera dentro da área acadêmica de divulgação científica vai chamar de comunicação científica e não divulgação científica. A gente tem que ser preparado para gerar os dados e escrever eles de forma que qualquer pesquisador em qualquer lugar do planeta dentro da sua área vai ser capaz de entender aquilo. Não é para o público. Então, esse é o nosso treinamento, né? Escrever artigo científico e fazer pôster feio nas jornadas e semanas de biologia, que aparentemente isso é regra dentro da academia. Mas isso com exceção à área da biologia que é voltada para a educação, né? A galera da licenciatura. As pessoas, os licenciandos, né, vão ter um contato um pouco mais profundo com a questão de adaptabilidade de discurso e também com didática, o que pode conversar muito bem com a questão da divulgação científica. Então, no caso, a gente do bacharelado, né, eu me formei bacharel também, não tem o mínimo contato com falar da sua pesquisa para o público, a gente não é ensinado isso. Então, o pesquisador, né, para o pesquisador adaptar um texto ou uma fala que seja, para determinado público-alvo, pode parecer fácil, mas não é. De forma alguma, isso é fácil. Inclusive, é uma das coisas mais difíceis de se fazer divulgação científica. Até porque existe uma questão justamente chamada público-alvo, né?
Se a gente tiver aqui, se a gente tiver não, se eu fosse perguntar para vocês aí, ouvintes, agora, para quem que a gente deve fazer a divulgação científica, mano, eu sou capaz de apostar que cerca de 90% de vocês vão falar para todos. Essa expressão para todos dentro da divulgação científica é uma coisa que lá no mestrado, por exemplo, não se fala. Não existe isso. E provavelmente se eu falasse isso dentro de sala de aula, é capaz de levar uma chamada, né? Porque a gente simplesmente é incapaz, é impossível que a gente adapte um texto que sirva para todos os tipos de público que existem. O texto que a gente adaptou para jovens do ensino médio não necessariamente vai acatar crianças, né, do ensino fundamental ou jovens universitários dentro da biologia ou jovens universitários fora da biologia ou profissionais de carreiras técnicas, né, ou idosos, de repente, tipo, é simplesmente impossível um texto que abrace todos esses tipos de público. Ele pode até, um texto bem generalizado, assim, pode até funcionar um pouquinho com cada um, mas dificilmente vai alcançar o potencial que teria se fosse algo mais direcionado, algo feito para um público certo. E identificar público-alvo faz parte de uma das coisas da divulgação científica que a gente não é ensinado a fazer. Nesse sentido, a gente ainda tem um agravante, né, dentro da academia, que é a questão do desdém acadêmico mesmo, né? Dentro da própria academia, a divulgação científica não é compreendida como um campo de atuação profissional do biólogo, e que não é levada como algo necessário ao currículo do pesquisador, né? Você não vê disciplina de divulgação científica em currículo obrigatório no país ainda. Se tiver em currículo opcional, eu não estou sabendo. Se alguém souber aí, inclusive me fala, por favor. Talvez alguns aspectos dentro da divulgação científica sejam abordados em disciplinas de bioética ou disciplinas de conservação, mas até onde eu sei não tem nada focado na divulgação científica, em identificação de público, em adaptabilidade de discurso dentro da graduação, né? Então, muito dificilmente você vê apoio dentro da academia para divulgação científica, né? Tirando talvez alguns projetos de extensão esparsos, né, por aí, raramente você vai encontrar iniciativa de educação científica apoiada por laboratório, apoiada por departamento ou instituições de pesquisa. Muitas vezes, se você chegar com um projeto de divulgação lá para o seu laboratório, o teu orientador até vai falar, pô, maneiríssimo, vai fundo. Mas, ó, se começar a atrapalhar o seu rendimento na IC, acabou, né? Porque você não vai ser incentivado a isso, dificilmente você vai ter uma bolsa para fazer divulgação científica, você vai ter que escolher entre a iniciação e a divulgação, e muitas vezes você vai se deparar com mensagens negativas, né? com negativismo de pesquisadores em relação à divulgação científica. Pessoalmente, vejo muito isso no Twitter, alguns debates e discussões entre divulgadores e alguns pesquisadores que chegam querendo dar carteirada, né, dizendo, pô, não, é porque o seu fio tá muito simples e tá omitindo um monte de coisa e tá, pô, isso aqui parece, sei lá, que é para criança, que tá faltando coisa, não sei o quê, sendo que ele não é o público-alvo do negócio, só que ele vê a divulgação como algo ruim, né? Eu me espantei em entender que a divulgação científica é vista como algo ruim dentro da academia, e demorei a acreditar que isso era verdade, mas, cara, depois de tantos exemplos vistos e de tanta falta de incentivo e de políticas acadêmicas e de políticas públicas para o desenvolvimento da divulgação científica, isso acaba se tornando um pouco claro, né? E se já é difícil, né, você fazer a sua divulgação científica como hobby, né, porque é a forma que a gente acaba fazendo divulgação científica dentro da academia, dentro da graduação, imagina você gerenciar perfil ou canal, né, do YouTube e tudo mais, gerar e editar conteúdo em imagem e som, criar marca para o seu trabalho, lidar com direitos autorais, lidar com questão de marketing e propaganda, com direção de arte, são todas questões que a gente definitivamente não é treinado para lidar. E com isso, dificilmente a gente vai ter um olhar crítico
para a apresentação desse nosso trabalho de divulgação para o público, porque a gente não tem essa visão, né? A gente sempre pode tentar estudar um pouquinho acerca desses temas, estudar um pouquinho de design, estudar um pouquinho de comunicação, estudar um pouquinho de edição, né, de imagem, de vídeo, para entender um pouco melhor, mas dentro do possível, o melhor que a gente pode fazer é sempre entrar em contato com alguém da área, né, que tope trocar uma ideia, que troque material com você, ou que de repente até queira colaborar com o seu trabalho. Isso é muito legal. Mano, uma coisa que eu entendi é que, especificamente, tem muito designer que é doido para fazer projetos junto com biólogo, porque muitas das inspirações que designers têm para fazer a sua arte, para fazer os seus trabalhos, vem da natureza. E muitas vezes a gente, como biólogo, pode trazer um insight diferente para eles, né? E o contrário também é verdade. Muitas vezes o jeito que o design tem de olhar para aquele bicho pode te dar ideias de como tratar ele de outra forma, de como apresentar ele para as pessoas de outra forma, de uma forma mais sensível, mais artística, de repente. Então, a interdisciplinaridade, que já é uma coisa que, apesar de super necessária dentro da carreira acadêmica, ela é super abafada dentro da academia, né? Não se fala muito em interdisciplinaridade, não se busca muito interdisciplinaridade no currículo ou nos projetos de pesquisa. Acontece muito parecido com a divulgação científica. A divulgação é uma área que, por definição, carrega interdisciplinaridade, só que se a gente não é treinado para buscar por interdisciplinaridade, a gente não vai sentir falta, a gente não vai querer olhar por outros lados para tentar trazer, agregar aquilo para o nosso trabalho de divulgação, né? Então, a facilidade de criação do canal, por si só, tem um grande potencial de diversificar a quantidade de fontes de informação. E isso é muito interessante. Isso pode alcançar cada vez mais gente, o que é uma beleza, né? Só que isso também pode trazer uma série de complicações, que eu vou chamar aqui de ruídos na divulgação, né? Quando a gente vê, por exemplo, o perfil que se propõe a fazer divulgação, né, que é um perfil que se define como um perfil de divulgação científica, ou de educação ambiental, ou de educação no geral, fazendo a divulgação sem a devida responsabilidade, né? Compartilhando notícia sensacionalista, ou falsa, ou informação errônea, ou sem o devido embasamento teórico para as coisas que ele está falando. Isso acaba criando ruído, né, na divulgação, que pode diminuir a credibilidade que o público tem em divulgadores que fazem um trabalho sério, né? Às vezes, algum pequeno escândalo, né, envolvendo um divulgador, que pode ser um divulgador que alcance pouca gente, pode gerar descrédito nos outros divulgadores, né? Tipo, as pessoas podem acabar criando um grande pacote e dizendo, pô, esses divulgadores científicos aí que estão divulgando notícia falsa, não dá mais para levar a sério. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade nas coisas que a gente faz. A pessoa que se declara como divulgadora científica, como tendo perfil de divulgação científica, que vai trabalhar isso de uma forma um pouco mais profissional e menos ocasional, né, ela tem que ter muita responsabilidade no que faz, no conteúdo que gera e compartilha. Porque, a partir desse momento, ela se torna uma fonte de informação, né, para pessoas que vão levar elas a sério e que dificilmente vão ter a vontade ou a capacidade técnica de ir conferir as coisas que ela está falando. E vão tomar como verdade aquele conteúdo. Então, precisa ter isso em mente, precisa ter a responsabilidade na divulgação. Isso emana uma outra questão que é muito comum dentro dos debates acadêmicos em divulgação científica, e também muito polêmico, né, eu diria, que é a seguinte questão: a divulgação é uma obrigação do pesquisador, né? Eu, por enquanto, vou só deixar essa pergunta no ar, né, para deixar a galera com a pulga atrás da orelha aí. Mas se alguém tiver interesse na minha opinião, põe aí no chat, né, devolve essa pergunta para mim, que ao fim da apresentação aqui, eu volto a discutir ela aqui de uma forma um pouco mais leve, né, ao invés de ser na apresentação formalmente. E, cara, tudo isso que eu falei, né, nessa última parte, de forma alguma para desestimular vocês a participarem de iniciativas de divulgação científica.
ou de quererem fazer a divulgação por meios ocasionais, né? Estarem dispostos a trazer um conteúdo um pouco mais local para sua família, para seus amigos, né? O que eu quero mesmo é trazer reflexões, trazer perguntas que talvez nunca passariam pela cabeça de vocês por não ter no currículo de vocês essa questão da divulgação científica, essas perguntas, essas questões, essas demandas também, né? Então, as reflexões que eu busco gerar aqui é a gente que quer se envolver com a divulgação pensar um pouco qual é o meu público-alvo, qual é o modelo de divulgação científica que transitam, né, o meu conteúdo, o que eu posso fazer em relação à inclusão e à participação dentro do meu público-alvo, né? Como fazer para ir além dos resultados da ciência, também tentar trazer aqui os métodos, as questões, as polêmicas dentro da ciência, as discussões, as controvérsias do meio científico, né? Como eu levo essas pessoas que eu acabei de seduzir com tantas fotos de louva-a-Deus bonitas, né? Como eu faço ela querer saber, se interessar pela metodologia por trás dessa construção do conhecimento, né? Como eu faço o meu público querer participar da construção do conhecimento junto comigo e com os meus pares? Essas são questões que, de forma alguma, são fáceis, mano. A maioria delas eu não sei nem como responder para o meu trabalho de divulgação. Mas é importante a gente pensar um pouco nelas, tentar trazer isso para o nosso trabalho, para a nossa questão profissional. Porque, assim, até onde eu sei, não existe um manual, né, um manualzinho de instruções de como fazer divulgação para determinado público, bonitinho, onde você possa pegar e ler, pô, agora eu já sei como escrever, como botar imagem, como botar GIF, como fazer isso, como fazer aquilo. Até onde eu sei, não tem, né? Mas existe, sim, muita teoria acerca dessas questões que eu botei. Muita gente pesquisando essas questões, pessoas de diversas áreas, principalmente dentro das ciências humanas, que tentam se aproximar um pouco da resposta para essas perguntas. E isso acontece muito dentro do mestrado em divulgação científica, o mestrado que eu faço parte, que, novamente, se alguém quiser saber um pouco mais, põe aí no chat a pergunta para eu falar um pouco sobre o mestrado em divulgação, que eu trago isso depois. Beleza? Toma só mais um gole d'água, por favor. Que agora eu acho que vocês já estão até cansados de me ouvir falar, né? Mas eu juro que estamos terminando, né? Chegamos às minhas considerações finais nessa apresentação. Assim, é uma palestra, cara, é uma fala que eu creio que seja muito mais provocativa do que elucidativa, né? Fazendo a maioria de vocês saírem daqui com muito mais dúvida do que certeza acerca da divulgação e da divulgação com os artrópodes. Mas a intenção meio que era essa mesmo, para fazer pensar um pouco na nossa postura como profissional da biologia, porque mesmo que a maioria dos ouvintes sejam estudantes de biologia, vocês já são, cara, representantes da classe dos biólogos, né? As pessoas que veem vocês como estudantes de biologia também vão ver vocês como profissionais de biologia, vocês já são referência dentro da área. Então a gente precisa ter uma postura profissional a partir disso. Talvez a gente não tenha a obrigação mesmo de fazer a divulgação, mas talvez a gente pode ter um pouco mais de tato, né, de decoro ao tratar dos artrópodes, vocês não acham? Está longe de ser a maioria dos biólogos no país, dos biólogos e dos estudantes, que tem alguma afeição pelos artrópodes. A maioria não gosta mesmo, né? Mesmo dentro da academia, tipo, artrópode é coisa de, pô, metalheiro cabeludo, sabe? Na maioria das vezes. Desculpa por esse estereótipo, mas é que, cara, faz muito sentido. No meu laboratório, na graduação, só tinha metalheiro cabeludo. Era incrível. Então, a gente, como profissional da biologia, a gente defende a vida, né? Não importa a quantidade de pernas que ela tenha. Dessa forma, muitas vezes uma demonstração de atitude respeitosa, né, por nossa parte em relação aos insetos, aos artrópodes, e também as outras coisas, com plantas, com fungos, com outros animais,
pode gerar um impacto tremendo nas pessoas à nossa volta, né? As pessoas que não são especializadas na área, as pessoas que não têm costume de olhar as formas de vida como a gente enxerga as formas de vida. Então, pô, cara, realocar aquela aranha que está na sua parede, impedir que alguém mate aquele gongolo que está zanzando no seu quarto, sabe? Segurar o seu próprio espanto ou pânico quando entra uma libélula voando na sua casa, na sua sala, são coisas assim que, por mais difícil que seja, caso você não goste de artrópode, é uma coisa que a gente pode tentar trabalhar como profissional da biologia, né? São atitudes que podem fazer a diferença para as pessoas que não são. Às vezes seu pai e sua mãe que tá na sala contigo, pô, entrou o bicho voando, eles saíram correndo, mas você tá suave. Eu tenho medo, mas ó, tá suave. Ela parou ali na parede. Mãe, olha só, peguei aqui o copo grandão, né, um pote, botei na parede, passei uma folha embaixo, joguei ela fora, ó, clean. O animal foi embora, não matou ninguém, não foi para cima de ninguém. Todo mundo viu a sua tranquilidade ao lidar com essa situação. E isso vai acabar começando a ser normalizado, né, na presença das pessoas. Isso pode ser muito interessante. Isso são coisas que podem, de fato, fazer a diferença no tratamento com os artrópodes, né? E, por outro lado, né, engajar em atividades de divulgação científica também é algo importante, né? Ao meu ver, isso deveria ser incentivado pelas instituições de ensino de pesquisa, principalmente públicas. Na nossa sociedade, né, apesar da maioria das pessoas confiarem na ciência, por incrível que pareça, eu fui checar os dados, de uma forma geral, ela é distante das pessoas que fazem ciência e dos locais onde a ciência é feita. Então, apesar delas confiarem nos resultados, elas estão distantes das pessoas que os fazem, né? Aquela imagem, né, de pesquisador, cientista maluco de jaleco, e por outro lado, a imagem de estudante universitário arruaceiro, é o que reina no imaginário das pessoas, né? Então, isso acaba afastando as pessoas da academia também. E porque a gente não tenta trazer muito do nosso cotidiano, do nosso trabalho e do nosso estudo, as coisas que a gente aprende na sala de aula, para as pessoas que não estão lá. Se a gente quiser ter progresso um dia, né, um progresso científico no Brasil, a gente vai precisar ter o povo do nosso lado, cara, e não achando que a gente é baderneiro que não faz nada. A gente precisa fazer maneiras de aproximar o público da ciência, o público das universidades e o público das pessoas que fazem a ciência. É entender que, cara, a gente é pesquisador, a gente vai no bar sim, mano. Às vezes a gente mete o louco e dá PT na sarjeta, mas a gente pesquisa, a gente cuida dos animais, a gente presta atenção no que está rolando nas leis ambientais, a gente tenta defender os bichos e a gente trabalha majoritariamente usando dinheiro público. E é muito legal que a gente tente mostrar esse tipo de coisa. Novamente, não precisa fazer um perfil dedicado à divulgação científica. Mas imagina, você vai um dia com o seu laboratório fazer um campo, né, fazer uma coleta, uma reserva tal, e que eu tenho certeza que a maioria de vocês que trabalham com esse tipo de coisa adoram fazer vídeos da viagem e tal, para postar nos seus stories dos amigos mais próximos e etc. Mas, cara, às vezes vale a pena você abrir isso. A quantidade de gente que é interessada em ver, pô, aqui, ó, a lista de compra para o meu trabalho de campo, e, pô, aqui a lista de material que eu tenho que levar, pô, galocha, tem que levar facão, tem que levar os potes de coleta. Não, o pote é assim por causa disso, porque a gente coleta o bicho assim. Ah, mas é de noite, a gente leva lanterna, sei lá o quê. Esse tipo de coisa, a galera gosta muito, é um conteúdo muito maneiro, e que qualquer estudante de biologia pode fazer, mano. É simplesmente abrir a sua rotina para as pessoas, né? Não precisa ser para 10 mil pessoas irritar nas redes sociais. Se isso atingir, cara, a sua família já é algo muito maneiro. Porque, novamente, a gente volta lá para o comportamento das plataformas de redes sociais. Às vezes o seu tio que curtiu a sua publicação falando do seu trabalho de campo vai fazer com que a publicação apareça no perfil de gente, amigos dele, outra família, sei lá, gente que você nunca viu e que não te segue, mas que a publicação chegou lá e agora talvez ela se interesse também. Então, como estudante, né, de divulgação científica, a mensagem
que eu posso deixar no momento é que a gente tente ser muito honesto com a gente e com o público, né? Que a gente tente refletir os nossos objetivos com a carreira da biologia, com a nossa formação, e como a gente vai trabalhar para alcançar isso e tentar fazer com que as pessoas se importem também. Porque não adianta nada a gente fazer petição para derrubar a decisão do Ricardo Salles lá, né? Se a gente não tiver o público ao nosso lado querendo que isso aconteça também. Então, a gente deve lembrar sempre o porquê que a gente faz tudo isso, né? Lembrar que primeiro a gente estendeu as nossas mãos aos artrópodes e agora a gente está mostrando ele para as pessoas, a gente está estendendo a mão com o bicho para as pessoas. E elas podem tanto enxotar o bicho da sua mão, quanto também estender e deixar o bicho ir para cima. Elas podem passar a admirar o bicho, admirar o trabalho do pesquisador, do cientista, do divulgador, e tudo isso vai depender das nossas atitudes em relação aos bichos, em relação à população, em relação à divulgação científica também, né? Então, gente, por enquanto, é isso que eu queria trazer para vocês. Quem tiver dúvidas, além das questões que eu trouxe aqui, pode entrar em contato comigo, via e-mail, via DM, me seguir lá no Twitter, seguir aquela galera que eu indiquei. Eu posso demorar um pouco para responder, isso acontece com frequência, mas eu sempre respondo, tá? Eu juro. E eu agradeço imensamente, cara, o pessoal do Cabio Colmeia, a galera que me convidou para estar aqui. Eu quero parabenizar pela organização e por trazer esse tipo de tema, não só para as pessoas da UFV, né, mas também para o público aberto, o público que pôde se inscrever para estar aqui, e gerar esse espaço, né, para a gente trocar uma ideia que é muito maneiro, cara. Novamente, muito obrigado. Muito obrigado aos ouvintes que estão aí, que me aguentaram até agora. E eu deixo aqui, né, para quem estiver interessado, um link com alguns arquivos úteis, né? Tem o link para o curso da Fiocruz de divulgação científica, um curso online aberto a todos. Também alguns programas de pós-graduação em divulgação científica que eu pude encontrar, caso alguém se interesse em fazer. E uma pequena bibliografia para quem quiser ler alguns trabalhos acadêmicos acerca da divulgação científica. Então, por enquanto é só, gente. Novamente, muito obrigado e vamos para as perguntas. Deixa eu descompartilhar a tela aqui. Eu mostrei para vocês como a gente não é formado para lidar com divulgação científica. Então, sem política pública, sem incentivo na grade, sem querer que o biólogo, no caso, outros pesquisadores também, se formem divulgadores, é muito difícil que a gente cobre a divulgação científica vindo desses caras. Seria muito legal se fizessem, mas no contexto atual, isso, para mim, não poderia ser encarado como uma obrigação no momento. Porque não é uma coisa fácil. Divulgação científica não é só a gente pegar o artigo lá que saiu na Science, tentar traduzir para uma linguagem um pouco mais leiga e publicar. Divulgação científica tem muito mais que isso, tem muitas perguntas a serem debatidas dentro da própria cabeça do pesquisador ou dos demais que fazem parte do grupo de divulgação científica deles. Então, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que deve ser banalizada, então, dificilmente, no futuro próximo, assim, a gente pode encarar isso como uma obrigação. Se você que é estudante, está aí no meio, no início da graduação, se interessa por esse tipo de coisa, cara, até o final da graduação dá para participar de muita coisa de divulgação, dá para estudar muita coisa de divulgação, para você se embasar um pouco mais em fazer esse tipo de coisa. Mas aí você já está sabendo que é algo opcional, você vai ter que fazer isso no seu tempo livre, né? Não é uma coisa que é cobrada de você aprender. Então, no momento, não pode ser uma coisa que é obrigada a você fazer, né? Esse retorno à sociedade. Eu acho incrível o dia, quando chegar, né, o tempo que a gente vai poder falar, pô, mano, agora a gente tem a obrigação de divulgar sim, porque a gente é capaz de fazer isso naturalmente, a nossa formação permite isso. Aí vai ser muito bom, mano, vai ser sensacional. Mal posso esperar esse momento chegar, mas no momento tá complicado. Deixa eu ver outra.
Gente, será que eu perdi alguma pergunta? Não, tem. Indicação, cara, de app, programa para fazer design, né? Putz, eu até tenho, eu inclusive tenho eu tenho uma palestra, cara, uma oficina que eu dei para a 2 semanas do FRJ, que eu falo sobre apresentação científica, né, que eu abordo um pouco essas questões do design dentro das apresentações de ciência, e que lá eu falo um pouco dessas coisas. Para você montar, né, as suas peças audiovisuais da divulgação que você quer fazer, você vai ter que mexer um pouco com o editor, cara, de imagem de vídeo. Não tem muito como fugir disso. Então, pô, aprender Photoshop, Illustrator, edição de vídeo é uma parada que eu não me meto, então não sei muito bem indicar. Tem alguns aplicativos e alguns sites por aí que facilitam um pouco, né? Sites que são base de dados de imagens, imagem de bicho, imagem de célula, imagem de coisas dentro da biologia. Sites como Canva, que te permite criar diversos designs para diversas plataformas, baseados em layouts feitos por designers, né? Então eles vão ser bonitos, é só você botar o seu conteúdo lá. Mas a parte criativa, aí vai depender um pouco mais do pessoal, né? Desenvolver alguma habilidade artística, de desenho, de fotografia ou de ilustração para trabalhar nesses programas. Eu vou tentar pegar o link aqui enquanto eu falo com vocês da palestra lá, caso interesse alguém, né? Que vocês vejam, tá bem divertido, mano. Eu adoro aquela oficina. Mano, cadê? Putz. Enquanto isso, alguém quiser ler outra pergunta aí pra mim, por favor. Eu achei aqui. Jogar no chat, hein? Ah, a Kelly já botou ali, putz. Gente, pode ligar o mic pra perguntar aí. Eu tô aqui peneirando os comentários no chat pra ver se eu encontro alguma coisa. Boa tarde, Sávio. Olá, tudo bom? Primeiramente, queria dizer que eu sigo você há um tempo no Twitter, adoro o seu trabalho. Ah, yes! Eu morria, mesmo sendo estudante de biologia, eu morria de medo de artrópode no geral. Eu não podia ver o inseto, que eu surtava. E aos poucos eu tô perdendo esse medo, né? Daí eu queria perguntar se você tem alguma dica para quem quer começar a fazer um perfil de divulgação científica. Porque eu estava pensando em fazer um para herpetologia, só que eu vejo que já tem tantos, aí eu fico com medo de não acrescentar nada de novo. Cara, eu acho que esse pensamento de evitar criar algum perfil porque já existem outros não é boa, tá ligado? Porque é importante que a gente crie, sim, vários perfis espalhados e mesmo que pareçam redundantes, porque às vezes, assim, tem a galera da herpetologia, principalmente do Pará, lá no Twitter, né? E eu não lembro de onde tem outro perfil, assim, mais regional, mas seria muito bom, cara, se tivesse, sei lá, em todos os estados um perfil de herpetologia para poder trocar ideia até entre si mesmo. Trazer as questões acerca do seu local ali, o local geográfico mesmo, e poder contribuir nas discussões. Eu apoio muito que você crie, né? E nas dicas, né, para começar um perfil, cara, eu comecei tão do nada e fui aprendendo as coisas conforme foram acontecendo, mas eu até tenho algumas dicas assim. Você primeiro deve identificar se você vai querer criar um perfil pessoal, né? Tipo, eu aqui, de manhã eu reclamo do calor e de noite eu falo de bicho. Ou se você vai criar um perfil para divulgação, né? Só vai tratar majoritariamente de assuntos acerca da divulgação científica ou outras questões científicas. Esse é o primeiro passo. Nenhum é melhor que o outro, tá? É só uma maneira de você ver o que você vai querer fazer, porque você vai ter que ter decoros diferentes, né, dependendo do perfil que você tem. A partir disso, ver o conteúdo que você quer fazer, tipo, ver aí, já que você já conhece outros perfis de herpetologia, ver o que eles andam falando, ver o que você pode incrementar, de que forma você pode
trazer um conteúdo que você conhece que não foi abordado ainda. Procurar, na medida do possível, trazer imagem. Cara, precisa ter imagem em rede social. Se for só textão, a galera não vai ler. Então, isso é até referência bibliográfica do negócio. Você deve usar o máximo possível de questões audiovisuais dentro do seu conteúdo para chamar a atenção mesmo. Zero problema se usar de meme, de fazer corrente, de criar conteúdo nesse sentido, trazendo para os vídeos que você quer falar, para gerar engajamento e gerar seguidor, né? Porque nem sempre as pessoas vão te seguir por causa daquele fio lindo que você fez explicando, sei lá, a reprodução da jararaca, tá ligado? Mas a pessoa te seguiu por causa do meme e depois ela leu o fio da reprodução da jararaca e gostou e compartilhou. Então, é uma coisa muito válida você usar desses artifícios da rede social para esse tipo de coisa. No geral, eu acho que, sei lá, um pouco de organização, né? Enquanto você for fazendo conteúdo, dá um jeito de compilar eles, como muitos perfis fazem, botando um tweet fixado, né, no seu perfil. Eu tô falando de Twitter aqui, eu nem lembro se você falou de Twitter, na verdade, mas eu acho que vai valer um pouquinho para as outras também, para as outras redes sociais. E, cara, na medida do possível, tentar interagir mesmo com os outros perfis e com profissionais da área, né? Tentar estabelecer vínculos até de amizade mesmo, ou apenas vínculos profissionais para trocar ideia e fazer isso de forma pública, né? Para tentar espalhar, né, essa discussão, tentar aumentar o alcance dessas coisas. Eu acho muito válido e recomendo que você faça. Quando fizer, dá um grito lá para a gente compartilhar. O que temos mais? Ah, essa ali eu tinha respondido. Vamos ver. Gente, mais alguma pergunta? Se alguém quiser abrir o mic aí, fica à vontade. Eu acho que não Sábio, foi. só para poder abrir a deixa essa pergunta anterior, que tem um amigo meu bem que ele mexe com o canal e tudo. Ele Aham. falou, até que ele falou uma frase bem que é o seguinte, que não fica com essa ideia de que vai inventar algo que é repetitivo, que querendo ou não, mesmo se for assunto, você retrata de um jeito diferente, que é pessoa diferente Uhum. que retrata do assunto. Então, assim, eu acho que olhando para esse lado não precisa preocupar muito, né? Que acaba que vai ser assunto diferente, diversificado e tudo mais. Que é pessoa diferente, né? Então, É muito importante, cara. O legal, se você for fazer um trabalho em rede social, principalmente no Twitter, é você trazer realmente a pessoalidade, né, para aquela sua conta. O que eu falei em algum momento lá na palestra, de tipo, mostrar que você, como pesquisador, como futuro professor, é uma pessoa mesmo, né? Você gosta de meme, você gosta de desenho, de anime, você sabe cuidar, mas você faz a pesquisa e você tá querendo ali mostrar como ela acontece, né? Pô, às vezes você é da licenciatura, vai mostrar ali o que, cara, como que prepara uma aula? Às vezes tem gente que quer saber esse tipo de coisa, né? Seria incrível, inclusive, fazer uma live, fazer um fio falando como você prepara uma aula, quais são os processos para preparar esse tipo de coisa, ou voltando à questão de um trabalho de campo, né? Como você se prepara, como é que dá o trabalho de campo, ou o trabalho laboratorial também. Muita gente gosta de laboratório, gosta de entender lá, tipo, se amarra em ver foto com a galera pipetando as paradas. Então, mesmo que tenha outros perfis tratando de um assunto parecido, você pode trazer aquela sua rotina para dentro do seu conteúdo, trazer a sua experiência pessoal para as coisas. E isso é importantíssimo, isso é muito legal, é isso que vai aproximar as pessoas ali da rede à figura do cientista, a figura do estudante. Então, novamente, apoio enfaticamente. Né? só para poder lembrar bem as pessoas que tá rolando bem um link para a chamada, a lista de chamada, tá bom? Pode preencher aí para o certificado. Ah, é, gente, dá mole não. Né? E que sabe, muito obrigado. Cara, eu acho que eu não achei mais questões.
Alguém tem mais alguma? Senão a gente encerra aí. Liberar Sávio. vocês. Fala comigo. Oi, tudo bom? Olá. Eu tenho uma pergunta em relação às respostas das coisas que você já divulgou. Uhum. Porque, em relação ao que eu vejo no Twitter, eu vejo muita coisa, o que é muito fácil, o que é bem apelativo para fofofauna, né? Então, você tem respostas imediatas a respeito dos hábitos deles e as pessoas têm mais curiosidade. Em relação aos artrópodes, você tem mais respostas em relação a hábitos, morfometria, ou em relação a, como é que fala? Ao relacionamento ecológico, eu perdi as palavras, foi mal. A relação, Comportamento, né, a relação ecológica, seja com uma planta ou com outro animal, assim. Cara, uma boa pergunta. Eu, assim, na minha experiência pessoal, eu não parei para avaliar isso ainda, porque lá eu trato um pouco tipo, de disposição de fotografia dos bichos, né? Uma parada muito mais visual, curiosa, mas de vez em quando consigo trazer uma coisa mais de comportamento. Ecologia é um pouco rara na minha vida, mas às vezes eu trago e, tipo, sei lá, me parece um volume muito parecido de respostas, um engajamento, né? Tanto para as paradas mais de apresentação, assim, de só mostrar a cara do bicho, e tanto para comportamento e tal, parecem ser muito parecidas, assim, parece um número muito parecido de respostas, e o que me impressiona muito é que a maioria das respostas são muito positivas. Tem gente falando que, caraca, morria de medo e achei da hora, então, pô, entrava na minha casa e matava, e agora eu parei, porque eu entendi que fazia isso e isso. E óbvio que vira e mexe aparece, né, a galera que, tipo, mano, se eu ver isso aí eu vou pisar mesmo, porque eu não gosto de inseto, sei lá o quê, tipo, a gente tenta conversar, né, tem que ter paciência, nossa, se você quiser fazer divulgação científica, você tem que ter uma paciência muito absurda, mano, nas redes sociais. E, mas assim, não existe muitos conflitos, não, pelo menos não comigo, né, tirando quando eu falo de gato, não fale mal de gato na internet, dá problema, geralmente. Ô, Sávio, Olá. eu trabalho com divulgação de lacraias. Você deve conhecer o Queridas Centopeias lá no Twitter. Não Pô, sei se você sim, lembra. aham. Pô, fiquei E tem feliz de essa encontrar, questão, inclusive. tem essa questão de estar trabalhando com bicho peçonhento. E Uhum. acaba que não é fofofauna, né? Mas a gente acaba tentando deixar o bicho ali como mostrar a importância ecológica e tudo mais. E tem essa questão da responsabilidade da divulgação, porque tem sempre o outro lado, né, que a gente pode estar divulgando, mas também pode estar incentivando de, sem querer, a pessoa manusear o bicho. E Pois é, cara. eu acho isso uma das coisas que a gente mais tem que prestar atenção, assim, na hora de divulgação, sabe? Que é uma coisa que você falou que eu achei muito legal. E gostei muito das fotos dos miriápodas aí na Curtiu, apresentação. mano? Putz, eu me amarro nele. Mano, é realmente um ponto muito importante, porque, assim, apesar da gente, entomólogo, né, doido da cabeça, gostar de pegar os bichos na mão, a gente não pode propagar essa ideia, né, para o público. A gente deve mostrar que, pô, tu não precisa matar, você pode realocar ele, mas, ó, desta forma, né, tipo, com segurança e tudo mais, com uma vassoura, mano, com um pote e tal, de uma forma segura, porque, assim, é muito legal que a gente sempre martele, né, para o nosso público, que a gente não quer ver ninguém pegando o bicho na mão sem conhecer o bicho, mas tratar com respeito em vez de tratar com hostilidade primeiro, né? Primeiro matar e depois ver o que é. Porque apesar de existirem, de fato, os bichos perigosos, eles são minoria e por isso que é legal a gente tentar mostrar quem eles são, e os outros, apesar de poderem morder, Verdade. de poderem fazer isso, de poder fazer aquilo, eles não querem nada com você, especificamente. Sim. Então, se a gente conseguir uma forma de só tirar ele da minha casa e mostrar isso para as pessoas sem que necessariamente saiam pegando na mão, aí, cara, aí é um trabalho gabaritado de divulgação, mano. Sim, é muito gratificante ver o pessoal depois falando o que achou, que veio com outros olhos agora, que eles têm uma história evolutiva. Eu acho muito legal fazer, muito importante fazer esse tipo de divulgação. Pô, exatamente, mano. É uma das paradas que eu acho mais legais, porque
justamente comigo, mano, assim, é uma declaração que eu faço às vezes, né? Geralmente me perguntam, mas dessa vez vai de graça. Cara, eu não gostava de inseto, de artrópode de jeito nenhum até eu entrar na faculdade. Eu seria Acontece facilmente mesmo. o público-alvo da minha própria divulgação hoje em dia, tá ligado? Porque, mano, eu não gostava, não conseguiria chegar perto de uma aranha, de uma lacraia, antes do, sei lá, segundo período da faculdade. E hoje em dia eu estou justamente advogando a favor deles, né? Isso é muito É, doido. Por ter passado por isso, por essa transformação, por agora conseguir ver que você não precisa odiar os caras, tipo, eu não preciso dar um beijo na lacraia, tá ligado? Mas eu posso só aceitar que ela existe. E por exatamente. ter passado por isso, é muito legal que eu posso, em primeira mão, conseguir sentir um pouco do que eu quero que o meu público sinta, né? Nesse trabalho de divulgação. Então, cara, muito maneiro. Muito maneiro. Valeu, hein? E aí, gente, mais alguém? Não esqueçam do formulário e também a quem interessar a oficina de apresentação que está rolando aí no chat. Vocês vão gostar. É isso? A gente encerra então?